Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e criador da iniciativa DBA. O meu objetivo aqui no canal é compartilhar com você conteúdos técnicos sobre o banco de dados SQL Server e falar também sobre a carreira desse profissional, que é tão importante aí dentro da área de TI. E se você tem o objetivo de entrar para a área de banco de dados, de aprender sobre SQL Server, para de fato ser um DBA SQL Server, eu tenho certeza que você está no local certo. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos direcionados para quem está começando na área, com exemplos práticos, simples de compreender. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de acompanhar esse conteúdo aqui. Se você é novo por aqui, aproveita, já clica aqui embaixo, gratuitamente você se inscreve no canal. Assim você vai receber todas as notificações sempre que eu subir um vídeo novo aqui sobre o tema banco de dados SQL Server. Aproveita também para já deixar o seu curtir e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que também tem esse objetivo de trabalhar com banco de dados SQL Server. Combinado? Bom, na aula de hoje eu quero continuar o tema que eu tratei no último vídeo que eu publiquei aqui para vocês sobre expurgo de dados. Nossa, Caio, que palavra feia é essa, expurgo de dados? Calma, que é um termo que a gente utiliza aqui na área de TI, mas é bem tranquilo de entender e você já vai saber mais sobre isso. Mas como eu falei, o último vídeo que eu publiquei aqui foi sobre esse tema, então eu já dei uma boa introdução ali, falei sobre algumas alternativas e boas práticas para se fazer um expurgo de dados. Então eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo o link para essa primeira aula sobre esse tema. Assim você pode assistir aqui tranquilo, não tem problema nenhum, e aí quando você terminar esse vídeo de hoje, você volta lá naquela primeira aula para aprender ainda mais sobre esse tema, tá bom? Eu vou te dar um resumo aqui para que você consiga entender, mesmo que você não tenha assistido ainda essa primeira aula, do que é um expurgo de dados, e aí a gente já vai entrar aqui para o mão na massa. Vamos compartilhar a tela aqui com você, para você poder acompanhar comigo e eu te explicar detalhadamente aqui o conteúdo da aula de hoje, tá? O expurgo de dados nada mais é do que excluir dados do seu banco de dados que são mais antigos, que você não precisa continuar ali tendo ele armazenado dentro das tabelas do seu banco de dados. É muito comum que algumas empresas que já utilizam um determinado sistema há muitos anos, com o passar do tempo, ela vai tendo cada vez mais informação guardada ali nas tabelas. Então, imagine uma empresa que já utiliza um sistema há mais de 20 anos, que tem um banco de dados SQL Server, né? 10 anos, 15 anos, enfim. As informações que ela utiliza de fato a fins de relatório, a fins de estatísticas para tentar prever algum tipo de comportamento dos seus clientes, ou até mesmo informações fiscais que ela é obrigada a armazenar por conta da Receita Federal, é de 5 anos. Então ela tem uma grande quantidade de dados ali que está dentro do banco de dados dela, está fazendo com que aquele banco fique cada vez maior, consumindo cada vez mais espaço em disco, possivelmente deixando algumas consultas mais lentas, porque quanto mais dados, dependendo de como tiver organizado o banco de dados e como tiver otimizado as consultas, quanto mais dados, ele vai ficar mais lento. Então, nesse tipo de cenário, pode ser que alguma empresa, algum cliente que você atenda como DBA SQL, queira e solicite para você um expurgo de dados, que é pegar aqueles dados para mais de 5 anos, que ela não está usando mais, e tirar desse banco dela, tirar desse banco de dados dela. Pode simplesmente excluir ou jogar para uma base de dados histórica, que vai ser feito um backup guardado e excluído do banco oficial aqueles dados acima de 5 anos, porque não é mais interessante para ela. Então, esse é o conceito de expurgo, tá? Onde você pega dados que não são mais usados, que não vão fazer diferença ali para o seu cliente e que ele não quer mais ter ali na base de dados dele e simplesmente tira dessa base de dados oficial. Ok? Dito isso, vamos aqui para a minha tela. Vou compartilhar minha tela com você e aí eu quero trazer alguns aspectos diferentes do que eu abordei na primeira aula. Ali a gente teve a oportunidade de entender que a maioria das vezes as pessoas fazem um expurgo de dados que acaba sendo prejudicial, gerando alguns problemas para o banco de dados. E na aula de hoje eu quero dar algumas alternativas, digamos que mais refinadas, para você resolver essa situação para o seu cliente, tá? Então vamos lá, acompanha comigo aqui na minha tela. Vamos lá então, ó. Eu estou utilizando aqui a minha instância do SQL Server 2017. Eu tenho uma base de dados aqui chamada Adventure Works 2017.
Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder fazer parte lá do meu grupo VIP do Telegram, onde eu sempre compartilho os scripts que eu uso nas aulas, as bases de dados para você poder fazer o download e tudo mais. Então, se você tem um ambiente aí já pronto para poder praticar, ok, não precisa se preocupar em ter um ambiente igual ao meu. Você pode simplesmente desenvolver aí, de acordo com o que eu vou te mostrando aqui, você copia mesmo o código, ou cria da forma como você preferir. Agora, se você não tem nada pronto, você pode entrar lá no grupo do Telegram e fazer o download tanto da base quanto do script que eu estou te mostrando aqui nessa aula, tá? Então, só para você saber o ambiente que eu estou conectado. Isso que a gente vai fazer aqui funciona em qualquer versão do SQL, 2017, 19, 8, 22, qualquer uma, tá? Só estou usando aqui o 2017, que é o que eu tenho aqui no momento que está funcionando no meu ambiente, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiro, o que eu quero te mostrar? Existe uma forma muito simples, uma forma muito rápida de se fazer uma transferência de dados, e aí eu já vou te explicar aqui esse conceito, que é utilizando o Select Into, para que você possa desmembrar os dados que devem permanecer na base, dos dados que devem ser excluídos da base, e, consequentemente, fazer esse trabalho de expurgo. E depois a gente vai para um segundo modelo aqui, onde a gente vai dar uma refinada ainda maior. Antes de mostrar na prática para você esse exemplo de expurgo, eu quero te mostrar o conceito do Select Into, para ficar bem simples de você entender. Eu estou criando aqui de exemplo uma tabelinha chamada tab_a, e ela tem aqui duas colunas, o ID, que é um número, e o nome, que é um campo do tipo texto de até 10 caracteres, tá? Bem simplesinho. Criar a tabela, selecionei aqui, apertei F5, estou aqui conectado na minha base Adventure Works, né? Importante destacar. Aqui em cima, ó, Adventure Works 2017. Ah, Caio, mas como que eu faço isso? Quando você abre uma query nova, ó, você clica aqui em cima em Nova Consulta. Tá vendo aqui, ó, Nova Consulta? Quando você clica aqui, ele abre uma query nova, que a gente fala, que é uma janela para você poder digitar o código. Automaticamente, quando você abre essa janela nova, ele te dá a possibilidade de escolher aqui qual database que você quer executar o script que você escrever aqui dentro, certo? Então, se não tiver a base que você deseja executar, é só você clicar aqui nessa setinha e aí ele vai listar para você todos os databases que você tem. Você vem e clica sobre o database que você quer que aquela query seja executada. Fechado? Então, só fechando esse parênteses aqui, caso você não tenha conseguido chegar na base correta. Feito, então, ó, criei minha tabela aqui, tab_a, dentro da minha database Adventure Works 2017. Agora eu vou inserir 3 linhas nessa minha tabela. A linha 1, que vai ter o ID 1 com o nome Caio, a linha 2 com o código 2 e o nome Neymar, e a linha 3 com o ID 3 com o nome CR7. Beleza? Selecionei aqui as 3 linhas, vou apertar um F5 e pronto, ó, 3 linhas aqui foram inseridas. Deixa eu fazer um select aqui para você ver as 3 linhas inseridas. Ó. Select asterisco from tab A. Selecionei essa linha inteira, apertei F5 e ó, veja aqui, eu tenho os 3 registros que foram inseridos. 1 Caio, 2 Neymar, 3 CR7. Fechado? Então aqui tab A preenchida com 3 linhas. O que é o select asterisco into que eu comentei? Quando você vai ler os dados de uma tabela, ó, perceba que aqui em cima eu coloquei select asterisco from tab A. E aí ele me retornou os dados que existiam dentro dessa tabela A. Existe uma sintaxe que a gente coloca aqui dentro do select, que é essa aqui de baixo. Ó. Então eu estou dizendo select asterisco into tab B from tab A. Perceba que eu só acrescentei essas duas palavrinhas aqui ó, no meu select. Então veja que está igual de cima. Eu vou inserir aqui, entre o asterisco e o from, o into e um nome qualquer para uma tabela. Eu poderia pôr aqui tabela Caio, qualquer nome. O que eu estou dizendo para o SQL? Eu quero que ele retorne os dados da tabela A, todas as colunas da tabela A, e esse retorno, eu não quero que ele me traga aqui no grid, igual está aqui. Eu quero que ele pegue todo esse retorno e crie uma tabela nova, com esse nome aqui, que eu determinar, com todos os dados dentro. Quer ver só? Tab B, vou dar um exemplo aqui, o nome dela Tab B. Vou executar esse cara. Perceba que o retorno aqui não foi o grid do select que a gente mostrou anteriormente. Ele deu 3 linhas afetadas. E aí, olha só que bacana. Agora, se eu fizer um select na tab B,
ela está exatamente igual à tab A. Olha só, fiz o select aqui na tab B, e aí ela tem a mesma estrutura, o mesmo nome das colunas, o mesmo tipo das colunas, com todos os dados que existiam na tab A, agora dentro da tab B. Ou seja, eu criei uma espécie de espelho da minha tabela, certo? Vou fazer o select nas duas agora ao mesmo tempo aqui para você ver. Ó. O de cima é na tab A e o de baixo é na tab B. Perceba que elas estão exatamente iguais. Ó. Tab A, aqui é tab A, e tab B, aqui é tab B. Mesmo nome, mesma quantidade de linhas, os mesmos registros e tudo mais. Então, partindo deste princípio, onde essa função aqui do asterisco íntil, né, select asterisco íntil e o nome da tabela, me permite criar uma tabela nova a partir de um select de uma tabela específica, a gente pode utilizar isso daqui para nos ajudar a fazer um expurgo de dados de uma maneira mais rápida. E aí eu já vou te mostrar agora como que a gente chega nessa solução, beleza? Eu trouxe aqui uma tabelinha que eu tenho dentro dessa minha database chamada tab pedido. E aí eu fiz um select aqui nela, montei um select agrupando, já vou te explicar esse select, mas para te trazer um resultado de quantas linhas, quantos registros eu tenho por ano e por mês, beleza? Então eu estou listando todas as linhas da minha tab pedido, agrupando por ano e por mês e contando quantas linhas tem em cada mês de cada ano. Olha só o resultado aqui que ela me retornou. Está me dizendo aqui que no ano de 2013, no mês 1, eu tenho 24.144 linhas. No mês 2 de 2013, 27.000. No mês 3, 41.000. E assim vai, beleza? No mês 9 aqui de 2013, eu tenho 110.240 linhas. Então, aquele select está me retornando a quantidade de linhas que eu tenho na minha tabela chamada tab pedido por mês e ano, certo? Agora imagina, lembra que eu comentei lá que o cliente pode pedir para excluir dados para trás e assim por diante? Imagina que veio uma solicitação do cliente para deixar na tabela apenas os meses 5 e 6 de 2014. Então, se a gente voltar aqui e olhar para o resultado do que a gente tem, o cliente pediu para deixar na tabela oficial apenas os meses 5 e 6 de 2014. Ou seja, isso daqui é para ficar. Agora, todo esse restante aqui, ele quer que você expurgue, ele quer que você exclua da tabela. Beleza? E essa é a solicitação que o cliente está te fazendo. Uma das alternativas que a gente tem aqui é rodar um delete em tudo que tem na pedido que seja menor do que o mês 5 de 2014. Isso vai funcionar? Vai funcionar. Muito provavelmente pode funcionar. Porém, ele pode gerar alguns problemas e sobre esses problemas em específico que esse delete de uma quantidade muito grande de linhas ao mesmo tempo pode ocasionar, é o tema que eu tratei na aula que eu falei anteriormente, na primeira aula que eu falei sobre expurgo. Então, para esse caso em específico de rodar um delete para deletar tudo para trás daquela data, ou seja, uma massa muito grande de dados, você pode voltar lá naquele outro vídeo que eu explico detalhadamente uma alternativa para não fazer assim, porque isso pode acabar causando um problema de estouro do log do seu database, que faz com que o seu database pare de funcionar. Beleza? Agora, juntando tudo que a gente viu na aula aqui até agora, lembra do asterisco íntil, select asterisco íntil? A gente pode usar ele para nos ajudar a eliminar essa grande quantidade de dados aqui que deve ser excluída de uma maneira mais rápida e sem causar tanto problema para o seu banco de dados. Vamos avaliar um pouco mais detalhadamente aqui. Eu estou fazendo um select na tab pedido, onde a data ela é menor do que 1 dos 5, que foi o que o cliente pediu, ou seja, aqui eu estou listando tudo que ele pede para excluir. E estou pedindo para contar quantas linhas tem. E no select de baixo, eu estou fazendo um filtro onde é maior ou igual a 1 dos 5 de 2014, ou seja, essas linhas finais aqui que o cliente quer deixar, que são os dados para ficar. Certo? Então, vou fazer o select aqui, esses dois selects, e aí a gente vai comparar. Olha só que interessante. Da quantidade de linhas que nós temos na tabela, o cliente está pedindo para a gente excluir, vamos fazer aqui a centena, aqui e aqui. Ele está pedindo para excluir 1.330.400
496 linhas. Isso é o que o cliente está pedindo para excluir, beleza? E para ficar na tabela, apenas 172 mil linhas, 172.096 linhas. Percebe que a maioria dos dados da minha tabela eu vou ter que excluir. Então, olha só que interessante, olha que estratégia bacana. Eu posso pegar o select asterisco intio e pegar esses dados aqui que eu quero deixar na tabela, jogar esses dados, separar eles numa tabela nova, beleza? Vou inserir eles numa tabela nova e vou assumir que essa tabela nova, que tem somente os 172.096 registros, é agora a minha tabela oficial. Ajusto o nome dela ali para o nome da anterior e a minha tabela ela passou a ter apenas os dados dos meses 5 e 6. Deixa eu te mostrar isso na prática, como que funcionaria. Ó. É bem simples, não se preocupe que é bem simples, tá? Então, vamos montar essa regra juntos aqui. Ó. Eu vou pegar essa parte aqui do select, ó, select asterisco. Então, eu estou fazendo um select asterisco from na minha tabela tab pedido, ok? Onde a data é mês 5 e mês 6. Vou selecionar ela aqui e vou executar. Ela vai me retornar lá 172 mil linhas e 96. Ó. Vamos conferir aqui. Ó. Olha aqui, ó, 172.096 linhas, que foi o que a gente conferiu lá que tem nos meses 5 e 6 nessa tabela. Fechado? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Eu vou pegar aqui esse comando e vou acrescentar o intio e vou colocar aqui um nome de tabela, tab pedido nova, ok? Vou selecionar esse comando e vou executar. Nesse momento, ele já, olha só que rápido, ele já criou para mim uma tabela com a mesma estrutura da minha tabela atualmente oficial e com todos os 172.096 registros. Ó, deixa eu voltar aqui embaixo para você conferir comigo. 172.096 linhas. Perceba que é uma tabela nova, que tem somente essas linhas que eu preciso manter dentro da minha tabela, e ela tem a mesma estrutura, as mesmas colunas, os mesmos tipos de dados e todos os dados que eu preciso. Agora vem uma outra manobra que a gente precisa fazer. Lembra que a tabela oficial da minha aplicação, do meu banco de dados, é a tab pedido. E a tabela que tem somente os dados que eu quero deixar é a tab pedido nova. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Existe uma procedura interna do SQL, que é a ASP rename. Aí eu vou colocar aqui o nome da minha tabela atual. Então, vou pegar aqui a tab pedido. E eu quero substituir por antiga. Beleza? Então, vou rodar esse comando. Ó, ele executou para mim. Agora, eu quero pegar a minha tabela nova e tornar ela a minha tabela oficial. Lembra que é a tab pedido. Vou dar o rename nela aqui. Ok. E agora eu quero fazer esse mesmo select aqui de cima, contando, só que agora eu quero usar as duas tabelas. Ó. Select count, ou seja, conta para mim, from a minha tab pedido. E aí, eu quero que conte a minha tab pedido antiga. Certo? Vou executar esses dois selects. E olha só a mágica. Olha só que bacana. A minha tabela agora oficial da aplicação, tab pedido, ela tem 172 mil linhas e 96. Ok? E a minha tab pedido antiga, que era a minha antiga tabela oficial, que tem todos os dados desde o começo até o mês 6 de 2014, ela tem 1.502.592 linhas, certo? Então, agora a gente já manteve na tabela oficial somente os dados que a gente precisa. O que a gente precisa fazer ainda aqui nesse caso? Eu preciso excluir os dados da minha tabela que eu não vou usar mais, ou seja, da minha tab pedido antiga. Então, o que eu faço? Eu posso dar um truncate, eu posso dar um drop table. Ó, vou dar um drop table aqui. Pronto. Minha tabela antiga já não existe mais. Aquela 1.500.000 linhas já não estão mais ocupando espaço dentro do meu banco de dados. Eu já excluí. Percebe como a manobra
utilizando o select asterisco íntil, ela foi muito rápida nesse cenário, mesmo eu tratando de uma quantidade grande de linhas dentro da tabela, se eu tivesse que ficar apagando pouquinho por pouquinho, de tempos em tempos, todas aquelas 1.300.000 linhas que não deveriam mais permanecer no meu banco de dados oficial, eu poderia demorar um bom tempo para fazer e muitas vezes isso se torna inviável. Com essa estratégia do select asterisco íntil, eu movi para a tabela nova somente os dados que eu precisava, que era a minoria dentro da tabela, renomeei as tabelas e apaguei depois aquela tabela antiga que tinha todos aqueles dados que eu não precisava mais. Nesse cenário aqui, a gente fez um expurgo de dados de uma maneira simples, rápida e que não ocasionou nenhum tipo de problema ali para o nosso cliente aqui desse exemplo que a gente está dando. Gostaria de fazer algumas observações com você em relação a isso. Você já deve ter se perguntado, possivelmente aí, poxa, mas você renomeou as tabelas, mudando o nome da tabela oficial para antiga, desativada, depois você renomeou a outra para o nome correto. Isso não pode causar uma certa indisponibilidade na aplicação, porque imagina que enquanto você renomeou a tabela oficial para desativada, a aplicação, alguém tentou acessar aquela tabela, vai tomar um erro, porque a tabela oficial não existe mais naquele momento, enquanto você está fazendo a manobra. Então, o primeiro ponto, vou anotar aqui para você lembrar. O primeiro ponto, precisa ser combinado com o cliente uma janela de manutenção para fazer a ação. Isso é muito importante, porque você vai causar indisponibilidade. Além disso, dependendo do cenário, se na hora que alguém está fazendo uma ação, você de inserir um dado novo na tabela e 2 segundos antes você fez o select íntil, você já vai estar trabalhando com uma tabela que não tem todos os dados, porque alguém foi lá e inseriu um dado novo. Então é necessário que ninguém esteja usando a aplicação, o banco de dados naquele momento, para que você possa fazer essa manobra dentro do banco de dados de expurgo, beleza? Então é importantíssimo você combinar com o cliente uma janela onde ninguém esteja usando para você fazer essa movimentação. Segundo ponto muito importante aqui, essa ação do select asterisco íntil leva a estrutura da tabela, a estrutura da tabela, nome dos campos, tipo dos campos e os dados. Porém, ela não leva alguns objetos. Então é importante você revisar isso. Não leva objetos. Quais objetos são esses? Não leva trigger. Se tiver uma trigger na tabela original, ele não vai levar. Então você precisa ir lá, copiar a trigger e criar nessa tabela nova que você está fazendo. Ele não vai levar APK, ele não vai levar FK, ele não vai levar índice. Então são 4 aí objetos que você tem que se atentar para depois que usar o select asterisco íntil, para você conferir o que tem na tabela que era a oficial, antes de excluir ela, para que você gere os scripts desses 4 objetos e aí você crie já nessa tabela nova para manter ela exatamente igual estava a anterior, beleza? Então é muito importante você levar isso em consideração. O select asterisco íntil ele vai ajudar muito para fazer essa transferência rápida dos dados. Você viu aqui comigo que foi simplesinho de fazer essa ação, mas ela não leva esses objetos e você tem que ter atenção para não deixar a sua tabela criada ali de maneira errada dentro do seu banco de dados, por conta dessa manobra. Fechado? Então, são esses 2 pontos aqui muito importantes para essa atividade que eu acabei de te mostrar. Agora, nós vamos para uma outra possibilidade que você tem, que ela já é de maneira mais completa, ela demora um pouquinho mais, não é muita coisa, mas ela funciona de uma maneira mais completa e cobre essa situação aqui, de levar os objetos, tá bom? Então, qual que é essa segunda forma? Vamos lá. Eu dei uma carga de novo aqui na tabela tab pedido para ela ficar exatamente igual ela estava no exemplo anterior. Ó. Vou executar aquele mesmo comando que a gente viu no exemplo anterior. Ele tem aqui as mesmas quantidades de linhas, né? Então, vamos usar o mesmo exemplo, que eu quero deixar apenas aqui, o cliente quer deixar apenas os meses 5 e 6 de 2014 na tabela.
e os demais meses aqui ele quer excluir. Fechado? Então eu tenho o mesmo cenário aqui. Se a gente rodar esse select aqui de novo, a gente vai ver que são 1.330 linhas, 1.330.000 linhas para serem excluídas, 172.096 para ficar. É o mesmo cenário que a gente estava vendo até agora, tá? E aí, qual que é o ponto aqui? A gente utilizou, no exemplo anterior, o select asterisco int para criar a mesma estrutura de tabela. Nesse caso aqui, uma maneira um pouco mais sofisticada, um pouco mais profissional, digamos assim, não que a outra não funcione, que a gente acabou de ver. Eu já usei várias vezes aquela com select asterisco int, mas dessa forma aqui fica com um ar um pouco mais profissional. Como que seria? Ora, eu preciso criar o mesmo conceito. Eu preciso criar uma tabela onde eu vou inserir os dados somente que eu preciso manter como oficiais dentro dessa tabela nova. Então, ao invés de eu criar com o select asterisco int, eu vou aqui no meu banco de dados, em tabelas, procuro aqui a tabela que tem os registros que eu preciso movimentar, nesse caso aqui é a tab pedido. Vou clicar com o botão direito sobre ela, vou vir aqui em script de tabela, create e janela. Olha só o caminho, ó. Acompanha aí comigo. Eu dei um botão direito aqui em tab pedido, depois eu vim em script de tabela como, create para, janela do editor de nova consulta. Cliquei aqui e aí ele vai gerar para mim, olha só que legal, ele vai gerar o script de criação dessa tabela, com a mesma estrutura, né? É o script de criação dela, como se eu estivesse criando ela do zero. Vai dar os mesmos nomes de coluna, os mesmos tipos, as características. E olha só que interessante, essa tabela ela tem uma PK, tem uma primary key. Olha só, ele já trouxe aqui no script para mim a PK. E aí, qual que é o processo aqui agora? Eu vou dar um nome aqui. Então, vou pôr aqui tab pedido nova. E vou dar um nome aqui para APK, porque dentro de um banco só pode ter um nome exclusivo para primary key. Então, eu vou colocar um número 1 aqui na frente, por exemplo. Vou dar um F5. Então, nesse momento, eu criei uma tabela nova exatamente igual à minha tabela tab pedido. Só que nesse momento, ela está sem nada dentro. Ó. Se eu fizer um select asterisco from nessa tabela nova, ela está vazia. Apesar dela ter a mesma estrutura, ela está vazia. E aí agora, o que a gente vai fazer? Ó? Vou fechar essa janela, vou voltar lá, vou colocar o nome dela aqui, ó. Deixa eu substituir aqui no meu script pelo nome que eu coloquei lá, tab pedido nova. E agora o que eu vou fazer? Nessa tabela tab pedido nova que está vazia, eu vou inserir nela somente os registros que são do mês 5 e do mês 6 de 2014. Ó. Se eu executar só esse select da minha tabela tab pedido, que é a minha tabela oficial, vai retornar a 172.096 linhas, ó, que a gente já conferiu algumas vezes aqui. Então, vai me retornar só essas linhas. Então, eu estou dizendo para o SQL aqui, insira para mim na minha tab pedido nova, que é a mesma estrutura da tab pedido, mas está vazia, todas as linhas que retornarem desse select aqui, que são as 172.096. Selecionei esses dois, executei, e ele vai fazer a inserção para mim dentro dessa tabela. Ó. Fez aqui. E agora, vamos fazer um teste? Vou fazer um select count nas duas, para a gente conferir aqui. Tab pedido original, 1.500.000. E a minha tab pedido nova, que eu acabei de criar a estrutura dela, o espelho, né, da tab pedido, ela tem apenas 172.096 linhas. Então, já temos aí metade do processo feito. Agora, o que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez no exemplo do select asterisco int. Vamos renomear as tabelas. Então, deixa eu pegar aqui, ó, substituir o nome. Então, eu quero pegar a tab pedido atual, que é a minha tabela que tem tudo, e quero colocar o nome tab pedido desativada. Vou dar um F5. Fez a troca. E agora eu quero pegar a minha tab pedido nova e substituir por tab pedido, para ela passar a ser a minha tabela oficial. Feito. E agora eu vou executar de novo o count nas duas. Ó, na tab pedido oficial, que é a que eu espero ter 172.096 linhas, e a tab pedido desativada, que é aquela completona que tem 1.500.000 registros. Vamos ver o resultado que vai nos dar aqui. Olha só, conseguimos de novo chegar no objetivo que a gente tinha. Tabela oficial, 172.000.
tabela antiga que deve ser desativada, deve ser excluída, 1.500.000. Da mesma forma como o select asterisco int, aqui a gente chegou na mesma solução, só que de uma maneira, digamos que com um toque mais profissional. E o principal, a gente não precisa se preocupar agora com aquela questão da primary key, por exemplo, que eu citei anteriormente, porque eu gerei o script da minha tabela, certo? Essa é uma outra alternativa que você pode ter para fazer o expurgo de dados do seu ambiente. E aí agora eu posso pegar essa tab pedido desativada e da outra vez lá eu fiz um drop table, né? Excluí a tabela com tudo. Aqui eu vou fazer um outro exemplo para você aprender também. Truncate table. O que é o truncate? Ele vai excluir tudo que tem dentro daquela tabela. Vai deixar ela somente ali com a estrutura mesmo dela criada. Vou executar esse cara, ó, e quando eu executo agora de novo aqui o selects, veja que a tabela oficial tem as 172.000 linhas, e a tabela que foi desativada, aquela cheiona de 1.500.000 linhas, ela está zerada agora. Não tem mais nada, porque eu dei um truncate nela, né? Esse comandinho aqui para excluir tudo. Certo? Nesse momento, eu consegui reduzir de novo aqui o consumo de espaço em disco da minha database, porque eu eliminei uma grande quantidade de dados. Pensa sempre que utilizar disco, quanto mais disco você precisa utilizar, espaço, armazenamento, mais caro fica para o seu cliente. Então, é uma ação que, vez ou outra, pode surgir para você executar como DBA, e isso vai ajudar o seu cliente a não precisar comprar mais disco ou até mesmo não ficar ali com uma quantidade apertada que pode ocasionar algum tipo de problema para o ambiente dele. Muito bacana, né? Mas ó, eu trouxe uma dica bônus para você, para a gente fechar com chave de ouro esse assunto aqui nesse vídeo de hoje. O expurgo de dados, muitas vezes, como eu falei durante a aula, ele é pensado única e exclusivamente por questão de espaço em disco. Imagina que, o exemplo que eu dei aqui na aula com você, são poucos registros, se a gente for considerar ali um ambiente empresarial, né? A gente pode estar falando de bases que tem 2, 3, 4, 5 teras de tamanho. E aí o expurgo de dados que está sendo solicitado vai eliminar 200 gigas de dados, 500 gigas de dados, às vezes 1 tera de dados. Isso é bastante representativo. E aí, isso muitas vezes pode fazer muito sentido, né, para o cliente, porque imagina ele economizar meio tera de espaço em disco só com o expurgo ali que você faz dentro do banco de dados dele. Ele evita de ter que fazer um investimento para comprar mais disco, o tamanho do banco dele fica menor, ou seja, algumas ações elas vão levar menos tempo para ser executada, o backup dele não vai ficar tão grande porque ele vai conseguir reduzir meio tera do tamanho do banco de dados, vai reduzir meio tera do tamanho do backup dele também. Então tem uma série de pontos positivos para isso. Mas o ponto aqui é, se o único motivo para fazer o expurgo é simplesmente por questão de espaço em disco, você pode dar uma sugestão e avaliar a possibilidade daí não de fazer um expurgo de dados, mas de aplicar uma compressão de dados. Caio, o que é isso? Como assim comprimir dados dentro do banco de dados SQL? É isso mesmo. Sabe um exemplo bem simples, sabe o WinRAR, o WinZip, que você pega uma pasta que está cheia de arquivos dentro e você compacta aquela pasta para que ela fique menorzinha e você possa mandar por e-mail, colocar dentro de um pendrive, de um HD externo? O conceito é mais ou menos o mesmo, só que dentro do banco de dados, dentro do SQL Server. Existe a possibilidade, o SQL te dá essa possibilidade de você aplicar compressão nos dados e, consequentemente, aquela tabela que tinha 300 GB de tamanho, com a compressão de dados aplicada, cai para 70 GB, cai para 100 GB, diminuindo bastante o consumo de espaço em disco. A proporção ali que eu já vi chegar máxima de compressão de dados foi até cerca de 20, 22% do tamanho da tabela. Então imagina que uma tabela de 100 GB, ela pode cair para 20 GB de tamanho, 25 GB de tamanho. É bastante significativo, né? Então lembre-se que não necessariamente aquilo que o cliente está pedindo é aquilo que ele precisa. Se de fato você tiver que fazer um expurgo de dados, eu te mostrei aqui algumas formas de fazer isso de uma maneira simples e rápida, sem muita dor de cabeça. Agora, não é porque foi pedido um expurgo de dados que você, como DBA, não pode analisar a situação, entender aquilo que o cliente precisa
e sugerir para ele uma outra ação. Porque pensa só, se você está tirando dados mais antigos, se em algum momento, em algum dia, o cliente precisar recuperar por qualquer motivo que seja uma informação de 10 anos atrás, ele não vai ter ali na base de dados dele. Ele vai ter que procurar um backup mais antigo para tentar recuperar aquela informação. Isso pode demorar muito tempo, não é nada ágil e ele pode ter algum tipo de problema com isso. Se você puder manter os dados dentro da mesma base ali para ele e ajudá-lo com o espaço em disco, ao invés de fazendo o expurgo, comprimindo os dados, se um dia ele precisar recuperar dados mais antigos, está ali na mesma tabela oficial, é só ele fazer um select pedindo aqueles dados, né? Gerar um relatório pedindo aqueles dados ali, sendo dados mais antigos. Então a cereja do bolo aqui é você pensar, não saia simplesmente executando porque foi pedido. Se precisar, você aprendeu, mas você tem essa alternativa da compressão de dados. E se você não sabe como que faz uma compressão de dados, nunca viu ou falar sobre isso, não faz a mínima ideia, vou deixar aqui embaixo do vídeo também um link para um outro vídeo que eu publiquei aqui, onde eu falo exclusivamente de compressão de dados. Mostro para você na prática como que funciona, os tipos, quais são as melhores estratégias que você consegue aplicar de compressão de dados. E aí, claro, você pode aprender também e já ficar com mais essa carta na manga para quando você estiver atuando como um DBA SQL Server Júnior. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a sua participação. Deixa aqui embaixo um comentário para mim se você já conhecia essas estratégias que eu te mostrei aqui hoje e se você já fez alguma vez algum expurgo de dados em algum ambiente, conta para mim qual foi a estratégia que você utilizou. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Até lá, tchau!